nosso tema tem o título O Relativismo. Nós vamos descobrir já já o que significa isso e por que é importante estudar esse assunto. Mas antes de entrarmos no nosso tema, eu lhes convido a orar comigo. Nosso querido Pai que estás nos céus, te pedimos, Senhor, neste momento a Tua presença, a Tua bênção, a Tua guia sobre o nosso estudo. Que Tu possas iluminar nossas mentes através do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é o relativismo? O relativismo é a crença que os conceitos de certo e errado, bem e mal, verdade e erro não são absolutos. É crer que o padrão da moralidade muda de acordo com a cultura e as situações. No ano de 1990, a queda da União Soviética ocorreu. Mas antes disso, esse país era comunista. E haviam muitos cristãos que tinham que praticar sua fé de uma forma ilegal. Eles não podiam ler suas Bíblias abertamente. Muitos irmãos dos países livres, como por exemplo dos Estados Unidos, viajavam para a União Soviética com malas cheias de Bíblias para iluminar este país e os seus irmãos com a palavra de Deus. Eles queriam disseminar a semente da verdade entre aqueles que não podiam ter o privilégio que hoje a maioria de nós temos de possuir Bíblias de uma forma legal. Tudo bem, isso não tem nenhum problema. É lógico que Cristo disse que nós deveríamos viajar, pregar o Evangelho, disseminar sua palavra com todas as nações. Os apóstolos, eles tiveram que fazer isso, às vezes enfrentando decretos de morte, se eles não deixassem de pregar em nome de Cristo. Porém, muitos cristãos enfrentaram situações um pouco difíceis. Por exemplo, alguns, ao levarem Bíblias em suas malas para a União Soviética, eles foram abordados pelos oficiais da alfândega com perguntas, como, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês têm em suas malas? A grande pergunta, e é aí que está o tema do nosso estudo hoje. Seria correto esses cristãos dos países livres dizerem que eles não tinham Bíblias em suas malas a fim de conseguir levá-las para os seus irmãos na fé que estavam vivendo na União Soviética? Ou seja, a grande pergunta que eu estou lhes fazendo hoje é: seria correto mentir para os oficiais da alfândega ou oferecer-lhes propinas para não perder a oportunidade de disseminar a palavra de Deus? Agora eu quero que vocês pensem bem. Essas pessoas estavam numa situação difícil. Deus disse que nós não devemos dar falso testemunho, mas esses cristãos estavam levando Bíblias, uma coisa boa, para pessoas que não podiam possuí-las. O que você faria em tal situação? O que você faria considerando que, ao falar a verdade, você não teria oportunidade de compartilhar o Evangelho e, além disso, talvez perder sua própria vida? O relativismo ensina que a situação é o árbitro do que é certo e errado. Não existem princípios ou leis que podem ser aplicados a todas as pessoas em todas as situações. Eu gostaria de apresentar a vocês outra definição, que é de um termo chamado relativismo cultural. Uma frase, relativismo cultural, que é semelhante ao relativismo. O princípio que as pessoas não devem julgar os costumes de outros baseado nas normas de sua própria cultura, religião ou metodologia. Cada cultura deve ser analisada de acordo com seus próprios termos.
Amigos, aqueles cristãos que estavam levando Bíblias para a União Soviética eram bem intencionados. Eles tinham boas motivações. Agora a pergunta é, será que boas motivações, boas intenções, boas ações justificam meios utilizados que Deus não aprova? Por exemplo, contar uma mentira a fim de fazer uma coisa boa ou preservar vida. Será que Deus se agrada com isso? Se você estivesse vivendo durante a Segunda Guerra Mundial e você estivesse escondendo um judeu em sua casa, uma coisa boa, por exemplo, na Alemanha, os soldados estavam matando todos os judeus quando Hitler assumiu e depois começou uma guerra na Europa. Porém, será que se os soldados da Alemanha batessem suas portas, você estaria disposto a contar uma mentira para salvar a vida do judeu e a sua própria vida, se fosse necessário? Será que Deus estaria feliz com tal atitude? Eu gostaria, nesse momento, de ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Nós vamos ler junto, em nossas Bíblias, Gênesis 12, 1 a 3. A Bíblia diz o seguinte: quando ele estava prestes a entrar no Egito, falando de Abraão, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Qual foi o problema de Abraão? Será que ele fez o certo? Será que Deus aprovou sua atitude? Ele, por fé e por sua consagração a Deus, estava disposto a sair de sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia. Deus chamou, Abraão atendeu o chamado. Levou sua família, levou tudo que ele tinha e foi pela fé em Deus. Quando ele chegou na terra de Canaã, o lugar que Deus queria que ele estabelecesse sua família e através da qual Deus iria iluminar a terra com o seu conhecimento, Abraão encontrou uma fome. E então ele teve a oportunidade de duvidar se Deus realmente estava guiando. Mas pela fé, Abraão não desistiu. Porém, ele foi guiado por Deus ao Egito. E quando ele chegou no Egito, ele começou a duvidar do poder de Deus. Abraão começou a questionar: como irei preservar minha vida se eu dizer a verdade? Se eu falar que Sara é minha esposa, Faraó vai me matar? Então Abraão começou a racionalizar. Ele começou a dizer: se eu fazer o que eu sei que é certo, eu não vou ficar vivo. Mas eu preciso ficar vivo, eu preciso proteger minha vida, porque Deus me chamou para um grande propósito. Através de minha semente virá o Messias, através de minha descendência, o mundo inteiro será abençoado, será iluminado com o conhecimento do caráter de Deus. Então Abraão começou a racionalizar o que ele sabia de ser certo. Ele começou a adotar a metodologia do relativismo. Ele sabia que ele não deveria cometer um pecado de falar mentira. Porém, ele concluiu que se ele não falasse mentira nessa situação, ele iria morrer. Então ele conseguiu convencer Sara, sua esposa, de dizer para os egípcios que ela era sua irmã.
Em outras palavras, Abraão disse: Senhor, eu não preciso de ti nessa situação. Essa situação é muito difícil para o Senhor resolver. Fique tranquilo que eu tenho uma ferramenta que eu vou usar que vai resolver tudo. Não se preocupe. Abraão estava limitando o poder de Deus. Abraão estava se colocando, no lugar de Deus. Ele estava tentando resolver o seu problema de seu próprio jeito. Abraão achou que ele fosse dono da situação. Ele achou que ele poderia resolver o problema. Você já se encontrou nessa situação? Você sabe o que Deus fala, você conhece a vontade de Deus, mas a situação parece tão difícil se você fazer o que Deus mandou, que você acha que você tem que fazer de outro jeito para resolver o seu problema. E muitas vezes nós acabamos piorando a situação. E não foi isso que Abraão fez? Abraão contou a mentira e por algum tempo parece que tudo deu certo. E assim muitas vezes acontece conosco. A gente faz errado e parece que bênçãos aparecem temporariamente. Mas com o tempo os problemas chegam e nós colhemos o fruto de nossas decisões erradas. Vocês conhecem a história? Faraó, ele acabou descobrindo, mas Deus interveio. Ele apareceu a Faraó em sonho e Deus, através de um milagre, acabou preservando a vida de Abraão. Em outras palavras, meus amigos, Deus revelou para Abraão que ele poderia ter salvo a vida de Abraão de outra forma. Abraão não teria que mentir para cumprir o propósito de Deus. Abraão, ele exerceu fé em Deus, mas através dessa experiência relatada em Gênesis 12, Abraão mostrou que ele ainda precisava de crescer em sua fé. Sua fé precisava ser aperfeiçoada, pois ele estava agindo como um relativista. Ele concluiu que o mandamento de Deus que diz não darás falso testemunho não é absoluto, é relativo. É determinado pela situação e ele acabou fazendo aquilo que Deus não aprovou. Abraão demonstrou falta de fé. Porém, isso não foi a única situação na vida de Abraão onde ele demonstrou que ele precisava de vencer essa fraqueza. Em outra situação, ele acabou deitando com Agar. Dessa vez, a iniciativa foi de Sara. Ela então demonstrou que ela precisava de crescer em sua fé. Ela estava agindo como alguém que cria no relativismo. Eles sabiam que Deus não aprovava o adultério. Eles conheciam bem que Deus tinha um plano para o matrimônio, que o homem possuísse apenas uma só mulher. Mas Sara sabia que seu ventre estava fechado, que ela não podia, humanamente falando, ter um filho. Abraão sabia que o plano de Deus para a sua vida era que ele, através de sua descendência, abençoasse o mundo. Só que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Então Sara sugeriu a Abraão: Abraão, nós sabemos o que Deus fala, mas será que Deus, nesse caso, não iria entender se nós fizéssemos apenas um desvio de seu mandamento? Você deita com Agar, nós vamos ter um filho com Agar, mas o filho vai ser nosso, e através desse filho, Deus irá cumprir o seu propósito. É isso que aconteceu? Sim, Abraão, ele teve um filho com Agar, Ismael. Mas Deus aceitou esse filho como filho da promessa? De jeito nenhum, porque Deus jamais poderia aprovar a atitude de Abraão. Se Deus fosse permitir que Ismael fosse o filho da promessa, Deus estaria colocando seu selo de aprovação na desobediência de Abraão. Deus jamais poderia fazer isso. Deus, ele não faz as coisas em conjunto com o inimigo. O inimigo, ele é o originador de toda mentira.
todo homicídio, todo adultério, e Deus ele não aprova essas coisas. E ele jamais poderia usar essas ferramentas para que sua vontade fosse cumprida. Deus ele foi e deu a Abraão outras lições nas quais Abraão pôde aprender que Deus, em todas as situações, pode resolver os problemas sem a intervenção humana, se a intervenção humana requer quebrantamento de suas leis. Em outras palavras, meus amigos, Deus ele tem uma lei e ele tem mandamentos que são absolutos. Eles são imutáveis. Eles não são flexíveis às situações. Deus ele não quer que nós apenas o obedecemos quando é conveniente. Agora, existem situações muito difíceis na vida. Por exemplo, você é marido e você é pai de família. Você entra na sua casa e vê sua esposa e seus filhos em perigo. Existe um bandido e você tem a oportunidade de tirar a vida desse homem. Será que Deus não iria entender se você, tendo essa oportunidade para proteger sua família, uma intenção boa de matar essa pessoa? Será que matar, nesse caso, seria correto? Sendo que matar é o único jeito, humanamente falando, de salvar vida? Nós precisamos considerar bem essas questões, porque todos nós, eu creio, vamos enfrentar, quer seja em coisas pequenas ou coisas grandes, essas provas. Como Deus quer que nós reajamos nessas situações? Devemos ser situacionistas ou pessoas que vivem de toda a palavra que sai da boca de Deus? O que é um situacionista? Uma pessoa que acredita que o certo e errado é determinado pela situação e não pelo um assim diz o Senhor. Nós temos outras pessoas na Bíblia que por boas motivações fizeram coisas que Deus não aprovou, achando que Deus iria aprovar pelas boas intenções. Por exemplo, Saul, rei de Israel, ele foi muito bem intencionado. Deus mandou que ele eliminasse todos os amalequitas. Será que Deus iria entender se ele preservasse algumas pessoas e até mesmo os animais que Deus havia dito que ele não deveria preservar, porque Deus falou todos os amalequitas, inclusive os animais, deviam ser eliminados? Será que Deus ia entender se Saul preservasse vivo alguns para que ele pudesse oferecer a Deus uma oferta? Essa história se encontra em 1 de Samuel, capítulo 15. Nós não vamos ler, mas vocês depois podem analisar esse capítulo. Quando Samuel abordou Saul, ele disse: Saul, o que eu estou ouvindo? E Saul contou para Samuel que ele fez o que ele fez porque ele queria oferecer a Deus dos melhores dos amalequitas, dos animais. Mas Samuel deixou bem claro para Saul que ele cometeu um grande erro. Quando Deus falou tudo, ele quis dizer tudo. Na situação, Saul olhou para os animais, ele olhou para as riquezas dos amalequitas e ele concluiu que Deus iria entender se ele desviasse só um pouco daquilo que Deus havia dito. Mas Deus ele não trabalha dessa maneira. E Salomão, outro rei de Israel, será que ele não foi bem intencionado quando ele casou com a filha de Faraó? Ele acabou convertendo essa mulher ao Deus de Israel. Porém, Deus havia dito através de Moisés que nenhum israelita deveria se unir em um relacionamento matrimonial com alguém que não fosse de sua própria religião.
A Bíblia fala que nós não devemos nos unir em um jugo desigual. Porém, hoje, muitos jovens racionalizam esse princípio, este mandamento de Deus. E em certas situações, em determinadas circunstâncias, acabam se unindo a pessoas que não são de sua própria fé, achando, bom, essa pessoa é boa, com o tempo ela vai se converter, com o tempo ela vai acabar aceitando a minha religião. Será que Deus, em certas situações, ele muda o que ele fala para se adaptar à situação e o desejo de seus filhos? De forma alguma. Fé é crer no que Deus fala e adaptar os nossos desejos e nossas inclinações e o que nós queremos ao que Deus fala. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por terem se unido em relacionamentos que, a princípio, Deus não aprovou porque estava contra o que ele claramente fala em sua palavra. Meus amigos, a vida de Salomão foi muito triste após sua decisão de se desviar daquilo que Deus havia claramente falado através de Moisés. O conselho de Deus no livro de Deuteronômio foi claro. Salomão conhecia. Porém, quando ele bateu os olhos na filha de Faraó, ele começou a racionalizar. Eu posso ganhar essa pessoa para Deus. Se eu ganhar ela, eu ganho o pai dela. E o Egito era uma das nações mais poderosas do mundo. Então, provavelmente, Salomão concluiu, se eu me unir a eles, eu acabo ganhando o mundo inteiro para o Deus de Israel. Com certeza, essas foram as intenções de Salomão. Porém, o resultado foi terrível. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, que há um caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim dele é a morte. Nós não podemos confiar naquilo que aos nossos olhos parece ser direito. Para Abraão, parecia ser direito falar uma mentira. Parecia ser direito deitar com Agar, porque as intenções foram boas, as motivações foram louváveis. Para Salomão, foi louvável. Ele queria ganhar o mundo para Deus. Ele queria conquistar o coração da filha de Faraó para que ela pudesse se converter. Parecia ser direito, mas o fim dessa escolha foi a morte, a destruição. Saul, ele achava que Deus ia aceitar a oferta. Porém, o fim daquela decisão foi a rejeição eterna de Deus em sua vida. Meus amigos, nós não podemos ser donos da situação. Nós não podemos concluir que nós temos a capacidade, a sabedoria, o discernimento de tomar as decisões quando as decisões estão totalmente em conflito com o que Deus fala claramente em sua palavra. Nós temos outros exemplos. Eu já mencionei o caso do homem que entrou na casa, viu a sua família em perigo. Agora, mata ou não mata o bandido? Deus fala, não matarás. Será que então, nessa situação, por ele ver que a sua família está em perigo, ele poderia matar para salvar? Eu gostaria de ler com vocês neste momento, no livro de João, capítulo 18. João 18. Nós temos uma passagem muito interessante da Bíblia, começando com o versículo 10, e nós vamos ler 10 e 11 de João 18. A Bíblia diz o seguinte: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote,
cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Será que Jesus estava feliz com essa atitude de Pedro? Pedro estava defendendo Jesus. É verdade que ele usou a espada, mas ele estava bem intencionado quando ele cortou a orelha de Malco. Será que Deus, nessa situação, não aprova desse tipo de atitude? Será que não matarás é relativo à situação? Se Pedro estava defendendo o mestre, será que nesse caso não seria certo ele cortar a orelha e até mesmo a cabeça de Malco? Jesus, ele disse o quê? Eu não utilizo essas ferramentas, Pedro. Coloca a espada de lado. Isso não está certo. Eu sei que você está bem intencionado, mas eu tenho outro plano. Eu tenho outra maneira de resolver este problema. Meus amigos, não importa qual seja a sua situação. Você pode estar enfrentando fome, morte, você pode estar sendo difamado, você pode estar sofrendo uma crise financeira. Mas Deus jamais vai querer que você resolva essa situação comprometendo algum princípio ou algum mandamento que Ele mesmo estabeleceu e falou em sua palavra. Nós precisamos aprender a viver de tudo que Ele fala. E não achar que nós somos capazes de resolver o problema quando, ao querer resolver, nós estamos ferindo os princípios do Senhor. Precisamos exercer fé nele. O que faltava em Pedro, Saul, Salomão, Abraão era fé. Eles achavam que podiam resolver o problema sem esperar no Senhor, utilizando ferramentas que Deus não aprova. Neste momento, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ter fé nele. Oremos.